Tudo bem, queridos? Vamos dar início ao nosso encontro, nosso culto para a família, da família. Nós estamos em uma série de reflexões nos nossos encontros nas quartas-feiras, que trata sobre os temas relacionados à família, relacionados ao lar cristão, à nossa casa, a nós mesmos, aos nossos relacionamentos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, no finalzinho do capítulo, do versículo 22 em diante. Diz assim o texto: Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Até aqui. Quero te convidar nesse momento, mesmo na sua casa, a ter um minuto de oração e pedir para que Deus fale ao seu coração de forma muito especial. Nós cremos que essa é a palavra revelada a nós e que o próprio Deus que revela a palavra a nós, Ele também usa do Espírito Santo para que ela ministre aos nossos corações de forma muito especial. Vamos orar? Senhor, nós nos reunimos aqui de forma virtual, mas sentimos a Tua presença e sabemos que estamos unidos em Cristo Jesus. Pedimos o Teu direcionamento para que o Senhor fale ao coração dos nossos irmãos que estão acompanhando esse vídeo. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, talvez uma das coisas mais importantes quando nós estamos na empreitada de construir e edificar a nossa casa e o nosso lar é o fundamento. Eu me lembro que quando nós começamos a trabalhar e a construir esse templo do qual nós estamos aqui reunidos, nós nos reunimos, nós nos ajuntamos, nós nos encontramos, nós gastamos boa parte não só do nosso tempo, mas também dos nossos recursos para que essa estrutura tivesse um fundamento sólido e que tudo aquilo que é construído do chão para cima tivesse uma base para que suporte toda essa construção. Nós gastamos tempo, gastamos recurso, mas temos a certeza e a convicção de que os fundamentos desse prédio foram bem feitos. E assim também é na nossa casa e nos nossos relacionamentos. Nós temos que nos preocupar muito mais com os fundamentos dos quais nós vamos construir em cima do que com aquilo que nós estamos construindo momentaneamente. Porque se um fundamento ele é sólido, a construção também será sólida e suportará as adversidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante a gente pensar nesse fundamento, aquilo que dá base para a construção e edificação dos nossos lares. Nós acabamos de ler um texto onde o apóstolo Paulo vem trabalhando como deve ser o relacionamento de marido e mulher e como ambos devem e têm as suas responsabilidades. A mulher amando e respeitando o seu marido e o seu marido cuidando da sua esposa como o seu próprio corpo, como Cristo cuidou da sua igreja. Mas nós temos que pensar, antes de ir para a prática, pensar no fundamento. Porque quando temos fundamentos frágeis, as nossas
práticas também serão deficientes. Quando temos fundamentos sólidos, as nossas práticas são sólidas e bem ajustadas. E qual é o fundamento que o apóstolo Paulo trabalha para que então a família e todos os níveis da sociedade possam ser edificados? Ele trabalha no lar cristão, marido e mulher. Capítulo 6 inicia falando dos filhos, depois também fala dos deveres dos escravos e dos senhores e como eles vão se relacionar a partir desse firme fundamento. E o firme fundamento nós encontramos um pouquinho antes, no versículo 21, quando Paulo diz o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E ele inicia logo depois, 22, o versículo que nós lemos, que cada mulher deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. E essa é a relação que o apóstolo Paulo trabalha em toda essa demanda. Quando ele traz então as orientações, as ordenanças, ele constrói os indicativos para que a gente possa obedecer os imperativos. Talvez esses termos sejam novidades para você que está ouvindo pela primeira vez, mas para os nossos irmãos que já acompanham as nossas pregações, tenho certeza que você já ouviu isso antes. A Bíblia sempre trabalha nesses termos. Indicativo é aquilo que motiva a nossa obediência e o imperativo é aquilo que nós devemos fazer, que é motivado pelo indicativo. Portanto, o apóstolo Paulo trabalha nesse indicativo. Qual é o indicativo? Cristo Jesus como fundamento e como a razão para que nós possamos ajustar a nossa conduta. Então, tudo mais é construído a partir deste fundamento. De onde, então, está a base para a submissão da mulher aos maridos e ao respeito que as mulheres devem aos seus maridos? Não está na autoridade do marido, está na autoridade de Cristo Jesus e como nós nos submetemos a Ele. Como está, então, fundamentado o cuidado e o amor do marido para com a esposa e como ele deve cuidar da sua mulher, como Cristo cuidou da igreja? Está em Cristo. Não está nas forças do seu braço, não está no seu cuidado, não está nas suas indicações, sejam elas sociais, culturais, de como o homem deve cuidar e amar da sua esposa. Está em Cristo Jesus como fundamento das nossas ações. Portanto, queridos, quando nós começamos a analisar as nossas falhas, os nossos defeitos e talvez a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos, talvez o grande problema ou cerne dessas dificuldades está na nossa falta de compreensão e de submissão a Cristo Jesus. Como nós, em algum momento, deixamos de cuidar e de olhar para as nossas esposas como Cristo cuidou e olhou para a sua igreja. Talvez a grande dificuldade da submissão e do respeito das mulheres para com os seus maridos está na falta de submissão e de respeito que nós temos com o próprio Cristo e a igreja de Cristo Jesus. Portanto, ao invés de tratar as cicatrizes do ferimento, nós devemos tratar a causa do ferimento. Ao invés de tentar remendar as rachaduras na parede, nós deveríamos olhar para a fundação na qual nós estamos construindo e edificando os nossos lares e os nossos relacionamentos. A partir disso, como então é a orientação de relacionamento entre homem e mulher? Um relacionamento de respeito mútuo, onde cada um tem o seu papel previamente definido pela Escritura, mas esse papel está subordinado e condicionado a Cristo Jesus sendo cabeça e Senhor das nossas vidas. Portanto, quando nós não amamos, nós maridos, não amamos e não cuidamos das nossas esposas como devemos, talvez nós não estamos tendo esse mesmo zelo com a igreja e com o próprio Cristo. Quando entendemos que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados para nos purificar, nos libertar do pecado, da escravidão do pecado, para ajustar a nossa conduta em conformidade com a palavra, nós podemos então trilhar um novo caminho, uma nova jornada à luz ou nos nossos
próprios relacionamentos. Qual é o segredo, então, de um relacionamento bem-sucedido? Não está na capacidade de adquirir bens, não está na ausência ou na constância de dificuldades que nós enfrentamos, está em Cristo Jesus como a pedra angular da nossa casa e do nosso relacionamento. Quando nós entendemos isso, as nossas ações são transformadas. É disso que a carta de Paulo aos Efésios trata, de como as ações, o comportamento, ele é moldado e transformado à luz daquilo que nós entendemos como o Evangelho de Cristo Jesus, à luz da base que nós temos do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, se edificamos e entendemos o Evangelho de Cristo Jesus, mudamos e moldamos o nosso comportamento à luz desse Evangelho. Nós temos uma ideia equivocada sobre doutrina e ensino. Achamos que é de pouca utilidade, é irrelevante para a nossa vida cristã. Alguns chegam a utilizar dessa falsa premissa de que a letra mata para justificar a nossa falta de interesse, de conhecimento a respeito das doutrinas bíblicas. Mas o que Paulo nos revela e nos mostra é que a doutrina, o conhecimento que nós temos a respeito de Cristo Jesus, do próprio Cristo e das Escrituras, molda o nosso comportamento. Como nós teremos, então, comportamento transformado pela palavra se não conhecemos a palavra? Isso também serve para os nossos relacionamentos conjugais. Se conhecemos a palavra, entendemos como esses aspectos das Escrituras moldam o nosso comportamento, nós o transformamos para que o nosso relacionamento se ajuste à própria palavra de Deus, para que o nosso comportamento seja ajustado e alinhado à própria Escritura. Portanto, mulheres, essa é a orientação de Paulo para as nossas vidas, para a sua vida e para o seu relacionamento. Entender que o respeito, o amor, a admiração e a submissão ao seu marido não está contida na própria figura do marido ou da autoridade que ele representa. Está contida em Cristo Jesus, no amor que nós temos por Ele e como nós nos submetemos a Ele. E assim, submissas a Cristo, nós temos plena convicção e plena capacidade de nos submeter, de honrar os maridos, de respeitar os maridos, como a palavra nos orienta. Aos homens também cabe a mesma aplicação. Portanto, se entendemos como Cristo amou a igreja, nos amou e se entregou voluntariamente por ela, por nós, esse é o padrão do relacionamento, do comportamento que nós temos para com as nossas mulheres. Talvez a grande chave do ciúme é a insegurança que as mulheres sentem com relação aos seus maridos. E não é culpa delas, talvez a culpa nossa, porque nós não estamos dando esta segurança para elas. Portanto, se não estamos dando esta segurança, elas se sentem inseguras. E quando nós olhamos para Cristo e como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, esta é a segurança que nós temos no amor de Cristo e a mesma segurança que nós devemos demonstrar e mostrar para as nossas esposas, por meio do cuidado, por meio do carinho, por meio do respeito, por meio do autossacrifício, e assim elas entenderão que nós estamos cuidando dela como Cristo cuidou da igreja, e amando ela como Cristo amou a igreja, e amando ela como nós amamos a nós mesmos. Uma série de dificuldades e de problemas podem ser solucionados por este simples fato de entender o papel de Cristo na nossa própria vida. Seja você homem, seja você mulher. E esse tema ou esse fundamento que Paulo constrói, ele caminha ao longo de todo o capítulo 5
e todo o capítulo 6, ajustando os relacionamentos pessoais e interpessoais à essência da vida cristã, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa jornada e nessa caminhada. Eu sei que não é fácil, queridos. Às vezes a gente se sente incapaz de cumprir com esse imperativo que Paulo traz a nós. Mas eu quero lembrar você mais uma vez que a força e a capacidade de cumprir com o nosso dever não está exatamente em nós, está em Cristo Jesus que nos fortalece e nos capacita. Esse é o dever que nós temos. Antes de amar, respeitar e cuidar das nossas esposas, devemos buscar um relacionamento íntimo e profundo com Cristo e Ele nos auxiliará nessa jornada. Para você, esposa, mãe, fica o mesmo desafio. Buscar primeiro um relacionamento com Cristo e Ele te auxiliar e te fortalecer nessa jornada de amor, cuidado e respeito para com o seu lar. Assim, nós estamos construindo um fundamento sólido para edificar a nossa casa e a nossa família. Que Deus nos ajude nessa jornada. Que tenhamos famílias sólidas, edificadas no fundamento, firme fundamento que é Cristo Jesus. E isso, consequentemente, fortalecerá a nossa igreja. Famílias fortes criam uma igreja forte. Famílias saudáveis criam uma igreja saudável. Nós estamos lutando por uma igreja saudável, mas talvez estamos agindo de forma equivocada, porque por um longo período nós não cuidamos das nossas famílias e esse é o dever que nós temos. Cuidar do nosso lar para que tenhamos uma igreja fortalecida, edificada em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude nisso. Eu quero orar com você, pedir para que Deus nos fortaleça nessa jornada, nesse sentido, que possamos buscar essa força e esse amparo em Cristo e ter o nosso comportamento ajustado à palavra para com o nosso cônjuge, para com o nosso marido, você mulher, para com a sua esposa, você homem. E uma outra oportunidade nós também poderemos tratar como os filhos, o relacionamento de pais e filhos são moldados por esse firme fundamento. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te agradecemos por este encontro, agradecemos pela oportunidade de ler e refletir sobre a Tua Palavra e que o Senhor nos ajude nessa jornada intensa e desafiadora de moldar o nosso comportamento à luz da Tua Palavra, aquilo que o Senhor espera de nós. Que os nossos lares possam ser construídos, edificados no Senhor e que a nossa vida seja transformada pela ação do Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus nos nossos corações. É em nome do Senhor que nós oramos, agradecidos. Amém e amém.